Bom, quando eu ingressei no jornalismo, nos anos 1980, Salvador, a terceira maior capital do país, aqui funcionavam vários jornais, como eu disse, jornais diários, como eu disse no último vídeo. Diariamente você tinha aqui o Diário de Notícias, que pertencia a Assis Chateaubriand, aos Diários Associados. Você tinha o Jornal da Bahia, que era um jornal ligado ao João Falcão, uma pessoa de esquerda. E você tinha um jornal competitivo, de boa qualidade. E você tinha um jornal à tarde, o mais antigo, que passou a funcionar como matutino depois de sentir o abalo do Jornal da Bahia, porque à tarde, Jornal à Tarde tem esse nome, porque quando ele foi criado, em 1912, por Ernesto Simões Filho, ele só circulava à tarde. Até os anos 60, anos 1970, no Brasil, os jornais funcionavam dessa forma. Havia jornais que circulavam pela manhã, inclusive no Rio de Janeiro tinha Amanhã. Você tinha jornais que só começavam a circular depois das 1 da tarde. E você tinha jornal noturno, edições noturnas, à noite, por exemplo, jornal à noite, se não me engano, de São Paulo, ou também Rio de Janeiro, a exemplo da Tribuna da Imprensa. Esses jornais, Tribuna da Imprensa não, mas os jornais diários funcionavam dessa forma. Haviam jornais que circulavam pela manhã, jornais que circulavam à tarde, daí o nome do maior jornal da Bahia, jornal que se chamava À Tarde, e você tinha também um jornal que só circulava a partir das 6 horas da tarde, quando os trabalhadores estavam voltando para casa. Pois bem, aqui em Salvador, quando eu ingressei como estudante no curso de jornalismo, né, e era jornalismo, não era nada de comunicação. Depois é que uma turma de teóricos que pouco entende do fazer jornalístico, essa turma tomou os cursos de jornalismo e resolveram modificar o nome de jornalismo para comunicação, virou curso de comunicação. Você agora tem um diploma não em jornalista, mas em comunicólogo. Você pode até se habilitar em jornalismo, mas é comunicólogo. E comunicólogo é o mesmo que você elaborar sobre o sexo dos anjos. Então você tem gente bastante qualificada para teoria. Na minha faculdade, por exemplo, a faculdade de comunicação, onde eu dou aula, você tem lá ex-padres, teólogos, ex-teólogos, ex-diplomados em filosofia, semiólogos, você tem de tudo. O que menos você tem na faculdade de comunicação, nos cursos de jornalismo, são jornalistas. Eles são aves raras, e a turma da área de comunicação, os teóricos da comunicação, passaram a criar uma imagem de desqualificação do fazer jornalístico. Então, aqueles que ingressam como jornalistas nos cursos de comunicação, como professores de jornalismo, e que são jornalistas, têm uma base nas redações de jornais, passaram a ser desqualificados por essa turma que hoje pontifica, não de hoje, já há algum tempo, nos cursos de comunicação, que atravessam uma crise muito grande, a ponto de, há cerca de 10 anos, ter havido um movimento por parte de professores ligados ao jornalismo para que se regressasse à antiga fórmula. Curso de jornalismo tem que ser de jornalismo desvinculado do curso de comunicação. Quer dizer, investir mais na prática do que na teoria, coisa que hoje não acontece. Hoje os alunos chegam, recebem uma carga tremenda de teoria, análise de discurso, estética, semiótica, semiologia, crítica ao fazer jornalístico, mas o que menos se passa para os alunos é conteúdo que os torne profissional para enfrentar esse mercado que passa por uma crise muito grande. Eu disse que havia circulando cerca de 6 jornais só em Salvador, a capital. No interior da Bahia também, nas grandes praças como Ilhéus, Feira de Santana, nesses locais também circulavam jornais diários.
além de Salvador, que tinha o À Tarde, Diário de Notícias, Jornal da Bahia, Tribuna da Bahia, logo depois veio a ter o Bahia Já, um jornal criado nos anos 90 por um empresário basco, Pedro Irurro. Nós ainda falaremos do papel que esse Pedro Irurro teve no mercado de comunicações aqui no estado, aqui na Bahia, e como ele influenciou inclusive os destinos políticos da Bahia durante os anos 90, da Bahia e de Salvador. Além dos jornais locais, com sede aqui, diários, você tinha também, quando eu comecei a estudar jornalismo nos anos 80, você tinha aqui representação dos maiores jornais do Brasil. Você tinha uma sucursal, uma redação aqui em Salvador, do Jornal do Brasil, que era um jornal cuja sede era o Rio de Janeiro, e era o jornal mais importante nos anos 80, circulava nacionalmente a partir do Rio de Janeiro, e aqui tinha uma redação desse jornal. A redação desse jornal ficava um prédio novo que eles construíram ali no bairro de Pernambués, e junto com o jornal impresso, eles também criaram a Rádio Cidade, que já falamos um pouco aqui sobre essa rádio. E quando o Jornal do Brasil, o grupo Jornal do Brasil faliu, vimos que um aventureiro de renome, que fez escola para o lado do lado mais negativo que existe, que é um sujeito, um empresário chamado Mário Kertz, que foi prefeito de Salvador, como ele adquiriu tanto a sede do Jornal do Brasil, onde circulava a redação, onde estava a redação do Jornal do Brasil impresso, como a Rádio Cidade, que era uma rádio FM, e que depois ele modificou o nome para Rádio Metrópole. Nós ainda falaremos sobre isso. Mas voltando, você tinha sucursais do Jornal do Brasil, você tinha sucursal do jornal O Estado de São Paulo, sucursal com redação funcionando, com repórteres, fotógrafos, etc., funcionando, telegrafistas, etc. Você tinha também aqui sucursal da revista Veja, Editora Abril, de Victor Tivita, lá de São Paulo. Havia uma sucursal aqui. Você tinha sucursal aqui do jornal O Globo, jornal lá do Rio de Janeiro também. Enfim, acho que chegou a ter até sucursal do jornal Zero Hora, se não me engano. Então você tinha aqui, já houve também sucursal da Folha de São Paulo, jornal Folha de São Paulo, isso durante os anos 80. Então você tinha um mercado, você tinha veículos competindo pelo público consumidor de jornais impressos. Jornal impreso que vale como um produto que documenta a história. Por sua permanência, o jornal impresso tem características distintas do rádio jornalismo, do rádio, ou também da televisão, ou mesmo da internet hoje, né, das mídias sociais. Quer dizer, o suporte do jornal impresso é o papel. O papel, ele se bem acondicionado, ele é durável, ele dura, né? E se você quer entender a história em geral, você recorre aos arquivos de jornais. Então, o jornal tem um valor intrínseco que não é somente o valor da notícia imediata, mas é um valor histórico que ele tem para você entender uma determinada sociedade a partir do que sai ali publicado. Quer dizer, jornalismo é uma espécie de história também. A história feita no momento, enquanto o historiador estuda os fatos passados, o jornalismo está construindo a história, o jornalista está construindo a história no dia a dia. Então eu me ingressei nesse momento, só havia uma escola de jornalismo aqui, que era a escola da Universidade Federal da Bahia. Na época funcionava junto com um curso de biblioteconomia aqui num bairro chamado Canela, onde era o maior campus o maior campi da UFBA. E foi quando eu ingressei neste curso. Só havia um curso. Esse curso foi criado nos anos 60, em 1968, acho que a primeira turma é de 1968, foi criado como um curso da área de filosofia, na área de ciências sociais, filosofia. Quer dizer,
o reitor Edgar Santos convidou alguns jornalistas, e entre os quais o Jorge Calmon, que era professor lá de filosofia, apesar de ser também chefe de redação do jornal à tarde, desde os anos 1950. Ele ingressou no jornal à tarde ainda nos anos 1940, jornal fundado por Ernesto Simões Filho, e nos anos 60 ele teria sido convidado por Edgar Santos para montar o curso de jornalismo ligado à Escola de Filosofia, Ciências Sociais e Humanas da UFBA. E me parece que a primeira turma é de 1968, plena ditadura militar. Então esse curso funcionou, depois desvinculou-se do curso de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais, e foi se juntar ao curso de Biblioteconomia. Então existia uma escola chamada Escola de Biblioteconomia e Comunicação, e dentro dessa escola de Biblioteconomia e Comunicação havia o curso de jornalismo, habilitação de jornalistas. Os meus professores, a maioria era gente de redação, é gente que entendia do ofício, o fazer jornalístico, né? Então nós das turmas de 1980 até por volta de meados dos anos 80, 1985, eu me formei em 1986, eu me diplomei, né? A maioria dos professores era gente de redação, era gente que sabia a prática dessa técnica, dessa arte e dessa ciência que é o fazer jornalístico. Então nós aprendíamos realmente na prática, apesar das condições bastante precárias da escola. Sempre teve condições bastante precárias a Escola de Comunicação. Hoje não. Hoje a Faculdade de Comunicação parece a sede da Igreja Universal do Reino de Deus. É uma coisa suntuosa, é um templo, é um verdadeiro templo, e o silêncio é aquela coisa bem, que lembra bem uma espécie de tumba, né? No meu tempo não, no meu tempo, apesar das dificuldades materiais, a escola fervilhava de discussões, fervilhava de debates, fervilhava de nonsense, se praticava muita poesia, muita gritaria, muitas discussões filosóficas, né? Assim funcionava, né, a Escola de Comunicação, Biblioteconomia, a EBC, ali no Canela, que deu grandes nomes para o jornalismo brasileiro, que hoje está espalhado aí por esse país, trabalhando como jornalista. Então os nossos professores eram aqueles até os anos 80, meados dos anos 80, por aí. Claro que hoje a escola mudou completamente, o perfil da Facom é completamente distinto daquele, né? Eu costumo dizer que virou uma igreja, os alunos muito bem comportadozinhos, todos querendo se aliar aos grupos que estão no mando, que estão no poder, né? Se criou essa coisa de pós-graduação que cria uma verdadeira entourage, uma verdadeira clientela, alunos que querem fazer carreira. Então você tem bastante alunos carreiristas e você tem professores que sabem, digamos assim, seduzir esses alunos para os seus supostamente grupos de pesquisa, oferecendo-lhes vantagens, bolsas, etc., né? É aquilo que nós chamamos de clientela, que são esses, inclusive, que irão depois ocupar espaços docentes na própria faculdade, algo que eu acho absurdo também isto. Aliás, tem gente que se regozija de ter feito a graduação, o mestrado, o doutorado na faculdade e agora ser professor da faculdade. Quer dizer, nunca saiu, digamos assim, debaixo da saia daqueles que os protegem dentro da faculdade. Então, na época que eu comecei, só existia essa escola. Hoje não. O último dado que eu tive, a partir da redemocratização e da ampliação, da abertura de cursos, aqui na Bahia funcionavam, no início da década, 30 cursos de comunicação. 30 cursos de comunicação.
Quer dizer, além desses 30 cursos de comunicações que ofereciam ou jornalismo, ou relações públicas, ou rádio e TV. 30 cursos de comunicação para um mercado que se afunilou. Quer dizer, estrito senso, hoje aqui você só tem um jornal digno do nome, que é o jornal Correio, ligado ao grupo de Antônio Carlos Magalhães, né, que não pratica exatamente jornalismo sobre o critério que eu poderia dizer deontológico do jornalismo, né? O Correio é uma veia de transmissão dos interesses empresariais, principalmente interesses político-partidários do grupo da família de Antônio Carlos Magalhães. Mas você só tem esse jornal impresso circulando, né? O Jornal à Tarde está numa falência, está claudicante há cerca de 10 anos, vem claudicando, e eu vou explicar o porquê disso. Quer dizer, desde o momento em que o diretor de redação, Jorge Calmon, foi desautorizado pelos filhos da família de Ernesto Simões Filho e se retirou do jornal, o jornal entrou em decadência e vem tendo uma morte lenta, né? E tem um artigo meu, já escrevi uns 2 artigos no meu blog, fernandoconceição.com, sobre essa lamentável morte do Jornal à Tarde, que já foi o jornal mais importante aqui da Bahia e, quiçá, da região nordeste do Brasil. Então você só tem, mesmo digno do nome, o Jornal à Tarde impresso. Você tem a Tribuna, que é outro, digamos assim, balcão de negócios de um grupo empresarial. O jornal praticamente não existe, mas continua circulando, né? Não sei quem é que adquire, quem é que compra, se tem assinaturas ou não, né? Fora esses 3, você não tem mais nada em termos de jornais impressos aqui. Quer dizer, as redações, elas se enxugaram, elas reduziram bastante. Você também não tem radiojornalismo, ou seja, redações de jornalismo nas emissoras de rádio, né? Você não tem isso. As emissoras de TV também, as redações são bastante limitadas, porque as emissoras de TV aqui são repetidoras da programação que vem de São Paulo, Rio de Janeiro, porque a sede dessas emissoras de TV, dessas redes, está nesses locais, Rio de Janeiro ou São Paulo. Então aqui as redações são bastante enxutas, né? Então você tem alguns jornaizinhos diários. Parece que a emissora que mais contrata é exatamente a emissora também da família de Antônio Carlos Magalhães. E surgiu um fato novo, que é a Rede Record, que eu vou dizer como é que essa rede foi adquirida pelo bispo Edir Macedo, ou seja, que serve também a um projeto ideológico partidário religioso da Igreja Universal do Reino de Deus. Então você não tem mercado para absorver 25, 30 alunos que se formam só na FACOM, na Faculdade de Comunicação da UFBA, né? Fora isso, você tem mais cerca de 15 cursos de jornalismo entregando ao mercado por ano. Também uma quantidade, aqui na Bahia, relativamente considerável, de pessoas que têm um diploma de jornalistas, mas vai fazer o quê? Já que não tem mercado para os absorver. Vai sair daqui, vai vender batata, plantar alface, não se sabe. O fato concreto é, não há uma discussão profunda por parte dos cursos de comunicação, de jornalismo, né, por parte das escolas, né, quanto a essa relação entre o egresso dos cursos, aqueles que saem com diploma, né, e o mercado. Em geral, as faculdades estão distanciadas do mercado, ou seja, das empresas de comunicação, e quando se aproximam da forma, digamos assim, endógena, não, da forma como a Faculdade de Comunicação da UFBA, né, se aproximou desse grupo tentacular que é a Rede Bahia, num projeto denominado Jornalismo do Futuro, sobre o qual também eu falarei. Nós vamos prosseguir com esses vídeos sobre o estado da arte do jornalismo no Brasil
e na Bahia. Assine o canal, subscreva este canal, porque ao falar de imprensa nós estamos falando também de história, estamos também falando de política e de relações de poder no Brasil e na Bahia. Repercuta esse conteúdo e em breve, ainda esta semana, publicarei mais 2 vídeos dando continuidade. É um depoimento de quem viveu e vive o jornalismo hoje. Por acaso, professor do curso de jornalismo, e eu espero que vocês compartilhem esse conteúdo. Um abraço.